Depois de tantas lutas para sair da escravidão egípcia, depois de tantas tentativas para obter o consentimento de Faraó, depois de assistir às punições de Deus ao povo do Egito, através de terríveis pragas, o povo israelita pôde suspirar aliviado ao receber ordem para partir. O êxodo já podia acontecer e atenderiam ao pedido de Deus para que, no deserto, oferecessem sacrifícios ao verdadeiro e único Deus. Passados os flagelos, todos foram juízos pesados, o último foi decisivo. Olha que perder numa noite só todos os filhos mais velhos, uma nação inteira, não é pouco. Em cada lar, o filho mais velho de cada família foi morto na praga da morte dos primogênitos. O anjo distribuidor da morte visitou todas as casas do Egito. Deus ordenou que seu povo, os israelitas, sacrificassem um cordeiro em cada casa e tomassem do sangue desse cordeiro morto e o pusessem sobre as portas de suas casas, marcando assim os lares que não seriam atingidos pela 10ª praga. Disse o Senhor: quando eu vir o sangue, passarei por vós. O sangue em cima, na porta, era sinal de que ali o filho mais velho, o primogênito, seria poupado. Em todas as casas dos israelitas havia o sinal de sangue, sinal de proteção de um Salvador. O anjo destruidor ali não entraria, mas passaria de largo. Anoiteceu. Ao passarem as horas, a expectativa aumentava, porque o terror da morte se aproximava mais e mais. Deu meia-noite. Em todo o Egito houve um grande clamor. Todos os primogênitos foram mortos, tanto humanos quanto animais. A última praga do Egito fez que todas as famílias lamentassem a perda do primogênito. Não havia uma casa onde não houvesse um morto, inclusive o palácio do rei. Este se sentia completamente arrasado, desmoralizado. O orgulho com que enfrentara o céu estava caído no chão. Pena é que tenha Faraó atraído tal praga para só depois dela reconhecer o poder do Deus de Israel. Nem esperou amanhecer o dia. Chamou Moisés e Arão à sua presença e com a voz embargada, semblante abatido e como se fosse outra pessoa, humilde e mansamente disse: levantai-vos e saí do meio do meu povo, vós e todos os israelitas, ide adorar a vosso Deus. Levai vossos animais, como pedistes, e apressai-vos para partir logo. Imediatamente se organizaram para sair dali. Além de levar consigo os animais todos, levaram os despojos dos egípcios em ouro e prata, carregando as riquezas de seus opressores. Quando amanhecia, estavam todos os israelitas prontos para partir com destino à terra de seus antepassados, a tão cantada Canaã. Eram 600.000 os retirantes, sem contar os meninos e as meninas e os estrangeiros. Estes queriam ir junto por medo de novas pragas, ou simplesmente como acompanhantes curiosos. De qualquer modo, os estrangeiros só serviam para atrapalhar. Como estava combinado, a pedido de José, levaram seus restos mortais para serem enterrados em Canaã. Todos prontos para partir, começaram a cantar em gratidão a Deus. Era o êxodo. Enfim, o êxodo. A partida dos israelitas do Egito fez-se ordenadamente, apesar da determinação de marcharem vigorosamente até chegar à terra prometida. Depois de mais ou menos 100 anos de cativeiro, o povo hebreu saía para a liberdade e para a busca de Deus. A viagem deles em muito se assemelha à experiência dos cristãos. O Egito, país incrédulo e em trevas espirituais,
é uma figura do estado pecaminoso em que vive o pecador antes de buscar a Deus. Representa o reino de Satanás, do qual o pecador é libertado pelo Senhor. Assim como o Faraó fez com os israelitas, Satanás faz com os homens hoje. Ele não os abandona de boa vontade, mas os persegue com provas e tentações. O cristão é tentado a voltar à escravidão do pecado, mas pela fé no poder de Deus, o livramento é uma certeza sempre. A caravana seguia seu caminho em direção de Canaã, acampando e levantando acampamento, parando um tempo aqui e um tempo ali, jornadeando, estacionando, prosseguindo, parando e continuando a caminhada. Tudo de acordo com a vontade de Deus. Demonstrando seu amor pelo povo resgatado, o Senhor os acompanhava não somente de cima, mas de perto também. Durante o dia, a presença de Deus era representada por uma grande nuvem que ia à frente da caravana. Durante a noite, essa nuvem representativa da presença de Deus brilhava intensamente, parecendo uma coluna de fogo sobre o acampamento do povo israelita. Era a certeza que lhes era dada pelo Senhor de que chegariam à terra prometida. Eram confortados ainda ao saber que Deus os guiava e sobre todos velava carinhosamente. Assim, animosos prosseguiam em sua peregrinação no deserto. No Egito, chegou a notícia, não se sabe como, de que Israel não pararia no deserto para oferecer sacrifícios a Deus, conforme o pedido a Faraó, mas que iria avante. Talvez um daqueles estrangeiros que vieram por curiosidade acompanhando o povo em seu êxodo tenha achado que seria uma loucura viajar daquela maneira no deserto e, desistindo do plano de ir junto com eles, voltou atrás e contou tudo lá aos egípcios. Faraó ficou sabendo de tudo. Ficou furioso. Decidiu sair atrás deles para trazê-los de volta como escravos. Parece que o rei não tinha aprendido ainda o suficiente sobre o poder de Deus e a proteção com mão forte sobre o povo hebreu. Mais uma vez endureceu Faraó seu coração e, irado ao máximo, reúne seus generais e soldados, manda preparar os carros de combate da época e saem em seguida atrás dos israelitas. Estes se achavam acampados junto ao Mar Vermelho. Os exércitos de Faraó partiram velozmente no encalço do povo de Deus. Os guardas que estavam de serviço viram ao longe os soldados egípcios virem vindo em sua direção. Deram um alarma. Os filhos de Israel foram avisados e entraram em pânico, temendo a destruição deles. Ficaram muito preocupados, sem ter uma saída imediata para a crise. Olharam para o sul e viram altas montanhas que lhes barravam o caminho. Olharam para frente e ali estava o imenso Mar Vermelho. Olharam para trás, de lá vinham vindo os exércitos de Faraó. E agora, Moisés, como sair dessa? Qual seria a solução para essa triste situação? Os mais piedosos começaram a fazer suas orações ao Senhor. A maioria, no entanto, ia a Moisés queixar-se amargamente. Falou Deus: por que estes clamores? E disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que marchem, continuando a caminhar. Os soldados se movimentavam com alguma dificuldade no deserto, por isso avançar não era assim tão rápido. E Deus retardou a aproximação dos exércitos egípcios, fazendo que à noite a luz da coluna de fogo que pairava sobre o acampamento de Israel só iluminasse do lado em que se achavam os israelitas. Quando mais se aproximavam os inimigos, Deus ordenou a Moisés: levanta a tua vara
e estende tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Confiante na palavra do Senhor, o líder do povo resgatado simplesmente obedece às ordens de Deus. Ergue sua vara, conforme instruções divinas, e a estica na direção do mar para separar suas águas e formar um corredor seco por onde deveria passar Israel. Moisés fez exatamente como mandou o Senhor e esperou. Um forte vento oriental naquela mesma noite soprou o tempo todo e fez do mar terra seca, e as suas águas foram divididas. Isso permitiu aos filhos de Israel entrarem no leito seco do mar, e as águas ficaram paradas qual muro de ambos os lados. Os egípcios mal podiam crer no que viam. Viram os israelitas passarem pelo meio do mar em seco. Saíram então em perseguição e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e seus cavaleiros. Era madrugada, e Deus fez que as rodas dos carros egípcios fossem embaraçadas, de modo que só puderam andar com muita dificuldade. E a Moisés, já do outro lado do mar, na margem oposta à da entrada, Deus disse: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Imediatamente Moisés obedeceu e fez o que o Senhor mandou. Estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os exércitos faraônicos dentro do mar foram derrubados pela fúria do mar. As suas águas voltaram a se juntar repentinamente, cobrindo os carros, os cavaleiros, todo o exército de Faraó que atrás deles havia entrado no mar. Não ficou ao menos um. Todos igualmente pereceram. Esta cena ficou para sempre na mente dos israelitas, e foram eles testemunhas oculares do poder de Deus, de como ele os livrou dos egípcios. Viu Israel a grande obra que o Senhor fez contra os egípcios, e passou a ter maior respeito e consideração por ele. Creram em Deus e em Moisés, seu servo. Estavam agora plenos de confiança e fé no plano divino para a sua libertação, e podiam contar como certa a promessa do Senhor a eles de uma terra aprazível e fértil. Cantaram horas e horas uma festiva canção, comemorando o grande feito, o glorioso triunfo. Graças a Deus!